Os estados da Pensilvânia, Michigan e Geórgia intensificaram as operações para as eleições de 5 de novembro. As autoridades locais querem evitar uma repetição do que aconteceu em 2020, quando as acusações de fraude tomaram conta da disputa. Na cidade de Filadélfia, um dos locais onde a contagem de votos será feita chegou a ser cercado com arame farpado. Já em Detroit e Atlanta, diversas zonas eleitorais receberam o reforço de vidros à prova de balas. O clima quente se espalhou nos outros swing states. No Wisconsin, por exemplo, os trabalhadores voluntários, como mesários, receberam um treinamento específico para acalmar possíveis tensões, e as sessões possuem rotas de fuga em caso de ameaças. Já no Arizona, a Secretaria de Estado disse ter um protocolo de respostas à desinformação, incluindo geração de imagens falsas por inteligência artificial para tumultuar o processo. Segundo Zach Manifold, supervisor eleitoral no condado de Gannett, na Geórgia, é importante que as autoridades estejam alertas para todos os possíveis problemas na votação e na apuração. Desde 2020, definitivamente, tem havido uma coordenação muito maior entre ter um plano de segurança para as eleições e trabalhar em conjunto com as forças policiais locais, para que a gente esteja preparado para tudo. Não é que a gente espere que algo aconteça, mas precisamos estar prontos caso alguma coisa ocorra, e para que os mesários se sintam seguros, que os funcionários se sintam seguros. Todos podem estar preparados para qualquer situação. Com as pesquisas indicando empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris, principalmente nos estados decisivos, qualquer voto pode fazer a diferença. Por isso, os mecanismos de contagem das urnas foram atualizados e parte da legislação também foi alterada, desde a parte da computação até os registros de cédulas enviadas por correio. A expectativa é que em alguns condados os votos possam ser apurados mais rapidamente, o que diminuiria as possíveis acusações de fraude. Em 2020, as eleições foram disputadas no dia 3 de novembro, mas a vitória de Joe Biden só foi confirmada 4 dias depois, em 7 de novembro. Uma apuração que foi lenta, foi demorada, que levou 4 dias para ter o resultado confirmado de vitória para Joe Biden em 2020. As eleições em 3 de novembro, resultado dia 7. Hoje é dia 5 de novembro. A gente espera que essa disputa, que essa resposta seja muito mais rápida em relação a 2020. Agora são 8 horas e 2 minutos no horário de Brasília. A gente está de olho em tudo que acontece nas eleições norte-americanas. Já tivemos urnas fechadas nos estados de Indiana e também de Kentucky. Se você me permite um breve parênteses aqui, Fabrício, em nome da precisão, certos estados têm as urnas fechadas em determinadas regiões dos seus territórios, certo? No caso de Indiana e Kentucky, a zona leste dos dois estados foi fechada ali às 19 horas e esses resultados estão começando ali, estão engatinhando, começando a surgir. Mas agora sim, a partir das 8 horas, já temos 2 minutos nesse início de processo, agora sim abriu a porteira de vez. Inclusive, além de Indiana e Kentucky, que agora sim se apresentarão com os resultados oficiais mais claramente para nós, finalmente a gente vai poder ali para o mapa começar essa brincadeira que promete fortes emoções. A gente anuncia para vocês os próximos estados que têm suas urnas fechadas e os primeiros resultados serão apresentados. Fortes emoções, a gente vai estar acompanhando na Carolina do Sul, com 9 votos eleitorais. Você perceber ali no mapa, a gente já vai estar trazendo o mapa com precisão para vocês verem. É ali na região sul do país. A gente terá a Flórida também com seus preciosíssimos 30 votos eleitorais. Donald Trump vence Hillary Clinton em 2016 por uma margem estreita. Donald Trump amplia o seu resultado, agora sim, Donald Trump amplia o seu resultado sobre Joe Biden em 2020 e, claro, a Flórida dá uma guinada à direita absurda desde então. Era um swing state, era um não swing state. É mais um swing state a Flórida. Dos mais disputados, Barack Obama vence em 2008, vence em 2012 e eis que rola essa guinada à direita. E aquela disputa emocionante em 2000 entre George Bush e Al Gore. A eleição foi decidida na Flórida há 24 anos. Fabrício trouxe aqui a eleição mais contestada da história moderna recente americana. É melhor nem ressuscitar ali o espírito de 2000, senão realmente vai ser um arranca-rabo histórico aqui. Mas eu acho que não vai ser o caso, não vai ser o que a gente vai estar adiante. Importante a gente trazer para você aqui o estado da Geórgia. A gente fez questão de ressaltar aqui numa cor destacada em dourado e os seus valiosíssimos 16 votos eleitorais. É o estado ali no Cinturão de Sol, o estado vizinho ao norte da Flórida. O comportamento do topo da Flórida ali, que é uma região muito conservadora,
geralmente reflete ali o comportamento eleitoral da Geórgia. É muito interessante a gente também trazer que a Geórgia vai ser o representativo dessa colisão entre as etnias, as raças, né? Sim. Tem muitos eleitores brancos, muitos eleitores negros principalmente no condado de Fulton, né? Que realmente, guardem esse nome aqui, condado de Fulton, onde fica a cidade de Atlanta, um dos principais aeroportos do país. E toda a região metropolitana ali no entorno, a gente vai estar colocando um enfoque especial nessa região. Então, Geórgia é realmente um dos ovos mais premiados dessa sexta toda. Seguindo adiante, a gente tem o pequeníssimo estado de Vermont, ali no extremo norte americano, ali no nordeste americano, com a sigla VT, de onde vem o senador Bernie Sanders, né, o famoso senador socialista do Partido Democrata, foi o oponente de Hillary Clinton. Vai ser barbada, Kamala Harris rapidamente vai garantir os 3 votos eleitorais, provavelmente, e também Virgínia, que também, por muito tempo, né, Fabrício, foi considerado um swing state, apesar de que, desde que Donald Trump entrou em cena, realmente começou a enveredar pelo lado dos democratas, votando nesse território. Exatamente. Teve Hillary Clinton derrota Donald Trump na Virgínia, Joe Biden derrota Donald Trump na Virgínia. Tem alguns correligionários, alguns apoiadores dizendo que a Virgínia pode ser que acabe virando aí algo sob disputa. A ver. Certo. Mas, além disso, claro, Indiana e Kentucky, a gente já tinha anunciado, serão parte do nosso enfoque pela próxima hora e adiante, né? Vamos continuar aqui de olho no mapa, André, porque a gente está falando agora de 5 estados que estão fechando as urnas neste momento. Carolina do Sul, esse é um estado onde Donald Trump tem mais força. Sem dúvida alguma. Sem dúvidas. A gente já pode imaginar a Carolina do Sul certamente indo para o lado republicano hoje. Quando a gente fala de Flórida, que era um swing state até alguns anos atrás, não é mais um swing state, certamente esse estado irá para o lado republicano, um dos maiores em disputa nessas eleições. Geórgia, que é a grande dúvida, que é a grande incógnita. Historicamente, os republicanos vão melhor na Geórgia, mas o Biden venceu em 2020. Venceu por uma margem estreitíssima de 10 mil votos, ou 11 mil votos, os famosos 11 mil votos, que inclusive aquela foto, a mugshot, a foto famosa quando Donald Trump foi indiciado no condado de Fulton, na Geórgia, aquela foto que agora virou icônica, tem muito apoiador dele que inclusive estampou aquela foto dele quando ele foi indiciado, com aquela carona dele assim, mostrando um sentimento de vingança. Isso tudo aconteceu na Geórgia, foi em função da derrota que ele teve por Biden. Chegou ao secretário de Estado da Geórgia pedindo para supostamente encontrar 11 mil votos e foi o que realmente deixou ele ali emparedado pela Justiça Estadual na Geórgia. Mas ele está performando muito bem nas pesquisas e, pelo andar da carruagem, é o favorito a garantir esses importantes 16 votos eleitorais. E aí a gente está falando também de Vermont e Virgínia, que são estados que costumam ir para o lado democrata. Então, desses 5 que estão fechando aqui agora, André, só para a gente explicar aqui rapidamente para a audiência, muito possivelmente a gente vai ver 2 já garantidos para os republicanos, da Carolina do Sul e da Flórida, 2 já quase garantidos, vamos dizer assim, né, para os democratas, Vermont e Virgínia, e aí a Geórgia que está em jogo. A Geórgia é a joia da coroa de fato nesse momento, Fabrício. Todo o enfoque na Geórgia. A gente vai estar recebendo a Carolina do Norte, disputadíssima aqui a partir de 8h30 da noite. E agora, realmente, aqui para usar a expressão bem popular, abriu a porteira. Vai ser uma apuração bem frenética. A gente vai estar aqui atravessando de leste a oeste, norte a sul, trazendo todos os principais condados. Eu queria trazer aqui 2 eixos de análise para realmente pautar a nossa noite aqui ao longo das próximas horas, que são margens e tendência. Margens e tendência. Margens, obviamente, é a diferença de votos na medida que cada condado fosse apresentando e fosse sendo pintado cada um dos mapas, as margens de vitória que Donald Trump teve em 2016 ou 2020, ou de derrota, e como isso se compara com os números que vão se apresentando aqui. Esse comparativo, traçar esse paralelo entre 2016, 2020 e 2024 é fundamental para a gente ver a que passo essa apuração está se apresentando. E também a tendência, para qual direção esse resultado está apontando e como isso pode acabar impactando a apuração mais ampla. É isso. A gente vai voltar a falar agora com o professor Lucas de Souza Martins. Professor, estado da Geórgia que está em disputa, está todo mundo de olho lá, principalmente no que vai acontecer no condado de Fulton, ali onde está Atlanta. Você acredita que Kamala Harris tem fôlego para conseguir uma vitória como a que conseguiu Biden? Ou, de fato, o Trump deve voltar ali a trazer essa hegemonia do Partido Republicano? A Geórgia é um estado interessantíssimo, né, Fabrício? Por uma série de razões históricas, inclusive. A Geórgia fazia parte do conjunto dos Estados Confederados da Guerra Civil Americana. E lembrando que a Guerra Civil Americana tem a ver também com toda a luta pela questão da escravidão e a vitória de Abraham Lincoln, né, que foi aquele que
fez a assinatura da emancipação, como se diz aqui, o fim da escravidão americana, a Geórgia fazia parte desse conjunto de estados confederados que também, em alguns anos depois, nos anos pós-Guerra Civil Americana, implementaram as conturbadas e críticas e polêmicas leis de Jim Crow, que foram basicamente as leis segregacionistas. Este é o background histórico da Geórgia e, notadamente, quando nós olhamos a história de como a Geórgia tem votado nas últimas eleições, majoritariamente sempre ao lado dos republicanos. É muito difícil, por exemplo, você ter um governador que seja do Partido Democrata sendo eleito na Geórgia. Agora, o que aconteceu em 2020 tem relação também com 2016, a mobilização que ocorreu dentro do estado da Geórgia. Aliás, é importante ressaltar, né, o apoio e a participação civil de lideranças afro-americanas nesse estado especificamente, que representa o estado de Martin Luther King, onde está instalado, por exemplo, o centro presidencial do democrata, ex-presidente Jimmy Carter, através da mobilização da sociedade civil, foi fundamental na vitória de Joe Biden em 2020. Agora, o que nós temos em 2024 também é uma situação de polarização que continua, que é a herança daquilo que aconteceu em 2020, mas você tem também uma estrutura republicana muito mais atenta com relação ao que acontece hoje na Geórgia. Por isso que é importante dizer que os partidos políticos, os militantes, aqueles que são voluntários de campanha, aqueles que estão envolvidos com os partidos, eles sempre têm em mente aquilo que aconteceu em eleições anteriores, em eleições recentes. E é por isso que é possível dizer que a Kamala Harris terá, sim, dificuldade pela estruturação do Partido Republicano hoje na Geórgia, e Donald Trump será, sim, o favorito para vencer neste estado. É isso, a gente vai continuar acompanhando tudo o que acontece não só na Geórgia, mas em todos os estados americanos. E agora com a presença dos nossos dois comentaristas, começando pelo Cristiano Beraldo, que estava lá no Pingos nos Is, chega aqui com a gente para essa cobertura especial. Beraldo, seja muito bem-vindo. Qual que é a sua expectativa para hoje à noite, meu amigo? Boa noite, Fabrício. Boa noite, André, nossa audiência. Olha, essa é uma eleição interessante porque eu estou acompanhando ela desde os primórdios aqui nos Estados Unidos, e a gente chega nesse dia das eleições com muita expectativa e muito pouca certeza, essa é a minha impressão. Porque quando a gente acompanha o noticiário, a notícia, ela de fato, assim, claramente, ela deixou de ter importância e cada canal vai puxando a brasa para a sua sardinha e a gente, olhando friamente, fica com dificuldade de detectar aonde está a vantagem, quem de fato está na frente. Mas a minha impressão, a minha leitura, Fabrício, é que a campanha termina com um momento mais favorável a Donald Trump. As pautas que Donald Trump usou como bandeiras fundamentais da sua campanha são pautas que estão muito em evidência, pautas econômicas, as pautas de imigração, e não é a imigração legal. Aliás, as pessoas têm uma certa ilusão sobre a dificuldade de imigração para os Estados Unidos. Existe uma enorme variedade de vistos de residência nos Estados Unidos que podem ser obtidos por profissionais, pessoas das mais diferentes origens. O grande combate aqui é a imigração ilegal. E a imigração ilegal é um incômodo, é um problema para os imigrantes também que estão vivendo aqui nos Estados Unidos regularmente. Então, esses assuntos que estão em alta, me parece dar vantagem ao Donald Trump. Agora, é uma vantagem suficiente? Isso saberemos daqui a pouco, quando as urnas começarem a ser apuradas. É isso, Beraldo. A gente já vai voltar com você. Agora quem a gente recebe aqui é o Fábio Piperno, também nosso comentarista para essa noite. Piperno, já quero começar jogando um tempero aí no que falou o Beraldo. O Donald Trump ganhou espaço, ganhou corpo nessas últimas semanas, mas a Kamala Harris está apostando muito em que os eleitores indecisos agora nesse último dia de campanha vão acabar pendendo mais para o lado democrata. Você acha que isso pode se confirmar nessa noite? Seja muito bem-vindo.
Fabrício, boa noite, você, o Marinho, o Beraldo e a nossa audiência. Olha, nas últimas horas, especificamente, a maior parte dos agregadores de pesquisa dá uma leve vantagem para Kamala Harris, inclusive o reputado, famoso matemático Nate Silver, né, que atribui a ela uma vantagem de 270 a 268, que seria a menor, a mais justa em todos os tempos, né? Ou seja, apenas 2 votos. Imagina, por exemplo, se algum distrito do Maine ou de Nebraska, que são os 2 estados onde o ganhador não leva tudo, algum desses distritos acabar contrariando o estado, isso pode empatar, inclusive, essa disputa, o que levaria a decisão para a Câmara dos Representantes. Agora, de qualquer forma, também é uma eleição marcada por uma possibilidade que aconteça um outro fator. Em um país no qual a economia se mostra novamente pujante, não vamos esquecer que o desemprego está em queda, o PIB dos Estados Unidos registra a maior alta entre os países desenvolvidos, né? Então, o país tem uma série de indicadores favoráveis e, mesmo assim, contrariando a máxima lá de James Carvalho é a economia estúpida, apesar da economia ir bem, o candidato da situação corre um sério risco de derrota, sim. Mas é claro que a gente vai acompanhar isso nas próximas horas, porque afinal a gente está diante também de uma eleição singular no sentido de que é um pleito praticamente definido em 43 estados, sobram apenas 7. E ela começa a corrida para esses 7 com uma ligeira vantagem aí de 226 a 219, claro, isso se não houver nenhuma surpresa estrondosa. Vamos ver então, Piperno, se essa vantagem vai se confirmar, quem é que vai sair vencedor hoje à noite. É uma disputa longa e a gente conta com a sua participação aqui nessa cobertura muito mais do que especial. Vamos agora